Vamos para mais uma aula e hoje vamos estar falando sobre o que é a síndrome do pânico. É um tipo de transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso do que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para os sinais de perigo iminente. Quem sofre de transtorno do pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperado. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com as consequências desses ataques. O que é que tem? Dificulta a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração. Quais as causas e fatores de risco? As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, embora a ciência acredite que algum conjunto de fatores pode desencadear o transtorno, como genética, temperamento forte e suscetível, mudanças da forma como o cérebro funciona e como reage a determinadas situações. Ocorre geralmente no início da vida adulta e costuma afetar mais as mulheres do que os homens. Eventos estressantes e ou traumáticos podem influenciar no surgimento da síndrome. Situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, ter passado por alguma experiência traumática, como um acidente. Os sintomas são calafrios, pressão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, dores no peito e desconforto, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente. Sensação de estar fora da realidade, sensação de estar com a garganta fechando. Lá, ó, falta de ar, formigamento, dor no estômago, suor frio, zumbido no ouvido, palpitações e dor no peito, pressão na cabeça, tontura e fraqueza, vontade de ir ao banheiro. Vamos ver agora o depoimento de um paciente sobre o momento do surto. Parece que o mundo vai acabar em cima de mim. Qualquer barulho fica mais pronunciado e faz minha cabeça doer. Às vezes eu sinto dificuldade de concentrar, às vezes eu fico desorientado. Meu coração bate feito louco e eu fico autoconsciente da minha respiração. Às vezes sinto agulhadas nas minhas mãos, ou uma tensão repentina dos meus ombros. Outras vezes me dá um medo intenso. Meus ataques de pânico passam rápido, mas chegam sem avisar. Eu sei que eventualmente eles vão embora. Assim, isso me traz um pouco de conforto. Miranda. O diagnóstico. O diagnóstico é feito através de exame físico e avaliação psiquiátrica. É avaliado os sintomas, situações que podem ter desencadeado intenso estresse, medos e preocupações e se há abuso de substância. Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato e explicação do caso. O principal objetivo do tratamento da síndrome do pânico é reduzir o número de crises, assim como sua intensidade e recuperação mais rápida. As duas principais formas de tratamento para esse transtorno é por meio de psicoterapia e medicamentos antidepressivos. No tratamento, vê a situação, o pensamento, a emoção e o comportamento com o pensamento e a reação fisiológica. O que sinto, o que faço e o que penso. O tratamento ele é avaliado conforme a intensidade do problema. A psicoterapia é geralmente a primeira opção para o tratamento da síndrome do pânico, mais especificamente a terapia cognitiva comportamental, TCC. Ela poderá ajudar o paciente a entender o ataque do pânico e como lidar com eles no momento em que acontecerem.
e como ter uma vida cotidiana normal sem medo de ter um novo ataque. O início. Você está relaxado e calmo e de repente algo provoca a sua ansiedade. Seus órgãos sensoriais percebem o perigo potencial. O seu cérebro responde através da resposta luta ou fuga. O cérebro envia os sinais ao corpo para preparar-se contra o perigo. O corpo produz pensamentos, ansiosos, e as sensações corporais se manifestam. Começam os sintomas. Seus sentidos percebem os sintomas como perigosos. Seu cérebro registra o perigo percebido de seus sintomas. Uma vez que os seus sintomas são percebidos como ameaças, você passa a se assustar com eles. Então, a resposta da sua mente é reagir com mais ansiedade, gerando ainda mais sintomas. E o ciclo se repete continuamente. Então, o segredo é entender esses ciclos. Qual é o cuidado de enfermagem? A enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhora da condição de vida, tanto do paciente como de sua família. Deve ainda ajudá-lo a adaptar-se à nova condição, oferecer ajuda para que o paciente se reintegre na sociedade e garantir a adesão do tratamento. Então, estabelecer relação confiante com o paciente, ajudar o cliente a encontrar meios positivos para entender suas necessidades emocionais, não dizer ao paciente que suas queixas são infundadas, mostrar-se atento ao que o paciente sente quando se expuser, quando este falar, identificar a causa do transtorno, auxiliar o cliente a encontrar meio de lidar com a ansiedade e o pânico, evitar tocar no cliente sem aviso, pois ele pode perceber isso como um ameaçador. Auxiliar nas necessidades de autocuidado quando solicitado pelo paciente, sempre encorajando sua independência. Medicação conforme prescrição médica. Quando o cliente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é a de proteção, tanto individual quanto coletiva. Deve-se tentar conversar, acalmar e procurar um entendimento com ele. É muito importante, tá? Então, aqui fica uma passagem de O Grito, de Eduardo Munch, precursor do expressionismo. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol. O céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei, exausto, e inclinei-me sobre o muro. Havia sangue e línguas de fogo, sobre o azul escuro do fiorde sobre a cidade. Os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade e senti o grito infinito da natureza. Paramos por aqui. Bons estudos e até a próxima.